Oi, Ana, tudo bom? Vou te explicar aqui então rapidinho essas duas questões que tu me pediu, tá? Essas duas do avião. Mas antes disso, vamos ver a definiçãozinha de triângulo, retângulo, tá? Cateto e hipotenusa, tá? Catetos e hipotenusa. A gente tem então esse triângulo aqui, não muito bonito, tá? Deixa eu fazer melhorzinho ele. Um triângulo retângulo. Esse é um triângulo retângulo onde ele tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Aqui é o ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus sempre está olhando para hipotenusa, né? Então aqui é hipotenusa. Hipotenusa. E o que não é hipotenusa é cateto, né? Então aqui é o cateto e aqui é o outro cateto. Beleza? As fórmulas que a gente vai usar para descobrir seno, para descobrir cosseno e para descobrir tangente, a gente vai usar um macetezinho, que é o só, cá, toa. Como assim? Dado, então, um ângulo, ó, tem um triângulo retângulo aqui, tá? Um triângulo retângulo de 90 graus. E eu tenho esse ângulozinho aqui, tá? O ângulo peixinho, alfa, tá? Isso daqui, quando eu for falar, ele é alfa. Beleza? Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar um rosa. Um roxo. Tá. Em relação a esse cateto aqui, porque a gente sabe que isso é cateto, né? Ele é oposto ou adjacente? O que, que seria oposto? Ele tá, a gente tá numa mesa assim, ó. Numa mesa. Numa mesa entre quatro pessoas aqui. E esse cara é o oposto a esse. E esse cara é o oposto a esse, porque eles estão de lados diferentes dessa minha mesa, né? Se a gente for considerar uma mesa, esse tá do outro lado, então ele é o oposto. E esse tá do outro lado, então ele é o oposto, né? E o que, que seria adjacente é um tá perto do outro. Esse é adjacente a esse, que é adjacente a esse. Ou seja, esse cara 1, ele é próximo desse cara 2, e esse cara 1 é próximo desse cara 3. E aquele 4 e aquele cara 4 é o oposto, né? Então, o 1 é adjacente a 2, que é adjacente a 3, que é oposto a 4, né? Se a gente for considerar a posição deles na mesa. Beleza? Então, esse alfa aqui, ele é oposto a esse cateto aqui, que eu vou chamar ele de Bzinho, tá? Que é adjacente a esse cateto aqui, Czinho, pequenininho, tá? Então, o que que é esse soca à toa que eu coloquei aqui? O que que é essa frasezinha meio engraçada que eu quis dizer? O S, ele representa seno. Seno de alfa, ó. Seno de alfa é igual O de oposto. É igual cateto oposto dividido pelo H. H é o quê? Hipotenusa. H de hipotenusa. Então, hipotenusa. Então, a gente vai descobrir o seno de um ângulo em alfa, dado o ângulo oposto, o ângulo não, o lado oposto, no caso o cateto oposto, e a hipotenusa, tá? Mesma coisa nos outros, pros outros, no caso o C é de cosseno, né? Cosseno de alfa é igual a de adjacente sobre H, que é a hipotenusa. E daí o T é de tangente, é igual a oposto por adjacente. É assim que a gente interpreta, tá? O que, que é seno? Seno seria um círculo considerado um ângulo. E o que esse cara aqui, o que o cateto oposto faz com o meu círculo, tá? Por exemplo, eu vou te mostrar uma situação. Por exemplo, esse círculo aqui, tá? O seno seria o cateto oposto. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse A, que é 20,39 graus, tá?
Então, se eu aumentar esse cateto oposto aqui, ó, o DF, se eu for aumentar, ó, o meu ângulo aumenta. Isso é consequência do seno, tá? O do cosseno é quanto eu for aumentando aqui, o que que me causa, o que que esse meu cateto adjacente me causa. Me causa quase nada, né? Mas se eu for mudando os pontos, ele vai acabar causando alguma coisa, tá? E a tangente é, dado uma reta R, ó, uma reta aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou adicionar essa reta. Olha aqui. Acho que é isso. Dada essa reta aqui, que eu tracei, se eu for modificando, essa reta ela vai mudando, tá vendo? Daí ela vai acabar, a gente vai acabar calculando a posição dessa reta quando a gente fala de tangente, tá? Só uns exemplozinhos pra gente conseguir entender mais esses exercícios, tá? Mas só pra contextualizar mesmo. Agora que a gente já sabe essas fórmulas, a gente consegue ir então para os exercícios. Beleza, vamos então. A figura abaixo, não desenhei nada, tá? Representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus. Tá, então vamos considerar aqui o avião. Aqui o avião. Não muito bonito, tá? Mas é o que tem. Tem esse avião. E ele decolou, né? Ele subiu. Ele vai subir, então, a uma altura. Ele vai percorrer tudo isso aqui, tá? Isso é o... É a... Como é que fala? Esqueci o nome. É a distância percorrida por ele. Ah, sumiu o nome rapidinho. Então, a distância percorrida por ele em linha reta foi de 8.000 metros. E ele viajou em um ângulo constante de 40. Então, ó, em relação ao solo aqui que a gente tá, ele viajou 40 graus. Em 40 graus para cima e foi indo. Ele quer saber a altura. O que que é a altura? Se eu for desenhar um bonequinho aqui, eu vou querer saber a altura dele. A altura dele sempre é reta. Então, ele quer saber alguma coisa reta. Então, ele quer saber a altura, né? Agora a gente vai relembrar o nosso soca à toa, né? Nosso macetezinho. Só cá toa, né? E ver qual fórmula se encaixa, quais os elementos que eu tenho. Eu tenho hipotenusa, eu tenho esse ângulo 40 e eu quero descobrir o oposto dele. Qual é a fórmula que se encaixa nisso? Se eu tenho 40 graus, tenho a hipotenusa e quero o oposto. Qual é que é a fórmula que se encaixa? O do seno, né? O do seno é seno de alfa é igual a oposto, cateto oposto, pela hipotenusa. Então, ó, seno de 40 graus é igual, tu não sabe, então x, a hipotenusa tu sabe que é 8.000, tá? E o seno ele te informa o valor, olha só. Seno é para substituir por 0,64. Então, eu vou substituir esse seno aqui por 0,64. Substitui. Então, seno de 40 é 0,6. Então, 0,64 é igual ao x que eu não sei e ao 8.000 que eu sei, né? Daí esse 8.000 vai vir para o outro lado fazendo a operação inversa. Ele está fazendo divisão aqui, uma fração é uma divisão. Então vai passar para o outro lado 6,4, 0,64 vezes 8.000, né? Igual a x. Daí eu vou fazer essa continha aí, 0,64 vezes 8.000. Vai dar um número menor do que 8.000. Se eu só fazer aqui na calculadora rapidinho, 0,64 vezes 8.000 vai dar 5.120
é igual a x. Então, essa altura é de 5.120 metros, tá? Próximo. Um avião levantou formando um ângulo de 20 graus sob o solo. Mesma coisa do outro, tá? A gente tem esse mesmo aviãozinho ali. Vou fazer ele até um pouco mais inclinado. Fazer ele aqui. Ai, meu Deus. Ó, até que saiu bem. Tem esse aviãozinho aqui. E ele percorreu, né? Tá subindo, tá subindo. E sob o solo, em relação ao solo, ele formou um ângulo de 90 graus, né? E foi constantemente com essa mesma medida. Agora ele te dá a informação que a altura é de 1.368. Então a altura é uma coisa reta, né? Que é 1.368 metros. Ele quer descobrir a distância percorrida pelo avião em metros, que no caso é essa distânciazinha aqui, né? A distância que ele faz formando o ângulo de 90 não, de 200 não também, de 20 graus. Me confundi aqui. De 20 graus, subiu o solo, tá? Então, vou encontrar minha fórmula no SOHCAHTOA que melhor se encaixa, tá? Eu tenho o meu cateto oposto, ó. Eu tenho oposto. Eu tenho hipotenusa. E eu tenho ângulo. Qual que pode ser? De novo, a fórmula do seno, né? Cateto oposto. Então, seno de alfa é igual ao oposto sobre hipotenusa. Seno de 20 me dá a informação aqui que é 0,3. Então, 0,342 é igual a oposto, que é 1.368, sobre hipotenusa, que eu não sei, então é x. Tá? Daí esse x que está dividindo aqui, ele passa multiplicando. Daí fica 0,342 vezes x é igual a 1.368. Tá, agora a gente vai passar esse 0,342 para o outro lado fazendo o inverso. Aqui ele está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x é igual a 1.368 dividido por 0,342. Isso na calculadora vai dar 4.000. Então, x é 4.000. Então, esse avião percorreu 4.000 metros. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Ficou um pouquinho extensa essa explicação, mas eu queria que ficasse bem completa. Tá? Desculpa qualquer coisa. Beijo.